Trago aqui hoje para vocês o tema, a gente tem como tema a palestra sobre recomendação ABS para retrofit estrutural. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o doutor engenheiro Jefferson Azeri da Rosa. Vou fazer uma breve introdução do Jefferson e apresentar um currículo resumido dele. Ele é engenheiro de estruturas, PhD, diretor da Azereda Engenharia. Ele possui formação, doutorado, PhD em estruturas e mestrado também, em estruturas com ênfase em intervenções em estruturas existentes, reabilitação e retrofit estrutural, ambos pela Universidade degli Studi, Roma, na Itália. Ele cursou engenharia estrutural pela UR-Camp, no Rio Grande do Sul. Ele tem especialização em planos diretores na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, especialização em projetos de estruturas de concreto para edifícios na Faculdade de Engenharia de São Paulo, e especialização em projetos de estruturas metálicas pela Universidade Paulista, IMBEC. E quando a gente vai entrar no seu currículo em questões de experiência profissional, a gente pode listar um pouco da sua trajetória. Ele iniciou a trajetória profissional dele como engenheiro civil na Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e como sócio fundador da Azeredo Couto e Pereira Engenharia. Ele tem ampla experiência em projeto estrutural, tendo atuado por vários anos em empresas referência do setor, tanto em São Paulo quanto na Roma. Participou da avaliação de edificações afetadas pelos terremotos de 2009 a 2016 na Itália. Ele possui artigos técnicos publicados no Brasil e no exterior. Atuou como coordenador do Comitê Técnico do Retrofit da ABS, é redator da recomendação técnica ABS para retrofit estrutural e tem se destacado como palestrante em eventos do setor, como a Enécio e Ibracon, abordando o tema de retrofit estrutural. Jefferson, eu já aproveito o momento para te agradecer pela sua disponibilidade de tempo, por ter feito esse ajuste na sua agenda aí. A partir de agora, eu te passo a palavra. Vou pedir o pessoal para manter as câmeras fechadas, os microfones fechados, e aí, em relação às perguntas, vou pedir para vocês passarem no final do modelo que eu joguei para vocês no chat, e em seguida eu já vou lendo para o Jefferson. A gente só não vai conseguir estender após as 8 horas, tá? Jefferson, muito obrigada. Contigo agora. Obrigado, Yara. Boa noite a todos. Agradeço a Yara pela introdução. Uma vez apresentada pela Yara, dispenso apresentações. Primeiramente, agradeço a equipe da ABS Inovação pelo convite e parabenizo vocês pelo excelente trabalho que essa comissão vem realizando junto à ABS, para os profissionais da área e abrindo uma oportunidade também para que estudantes de engenharia possam participar e aprender sobre os temas atuais que estão sendo debatidos no nosso meio profissional. Sou associado da ABS há quase 15 anos. Nesse período, tenho acompanhado os trabalhos que vêm sendo realizados. Entretanto, a valorização profissional e a elaboração de material técnico e diretrizes técnicas como esta, na área de estruturas, são aqueles que considero mais significativos. Antes de iniciar a apresentação, pedimos a todos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas por escrito no final da palestra, como a Yara comentou. Não vai haver debate, cada convidado poderá fazer uma pergunta apenas, sem réplica, para não estendermos o horário, pois a palestra precisa finalizar às 20 horas. Pedimos que as perguntas venham acompanhadas do nome e do contato, para que possamos respondê-las posteriormente. Caso não tenhamos tempo hábil nesta palestra, bom, pedimos também, por favor, para desligar os microfones e as câmeras, para não sobrecarregar a sala. Obrigado. Agora vou compartilhar a tela. E, Yara, por favor, poderia confirmar se a minha tela está compartilhada? Sim, só um segundo, está carregando aqui. Já está na apresentação. Obrigado, Yara.
Como representante do Comitê de Retrofit, tenho o prazer de compartilhar com vocês hoje os principais assuntos do texto da Recomendação Técnica ABS para Retrofit Estrutural. A nossa real intenção hoje é receber os primeiros feedbacks e dúvidas pós-publicação da recomendação e aprimorar esse trabalho recebendo as questões e comentários de vocês. Todos aqui sabem, toda a diretriz técnica precisa ser dinâmica, passar por atualizações e até mesmo nossas normas técnicas da ABNT passam por revisões periódicas. Em 2003, a ABS montou um comitê de retrofit, comitê técnico de retrofit, com a finalidade de elaborar a recomendação técnica. Ao longo desses 2 anos, ocorreram vários debates sobre o tema, inclusive quando apresentamos o texto da recomendação ainda em elaboração à nossa classe profissional, no Encontro Nacional de Engenharia e Consultoria Estrutural, o ENES, um evento promovido pela ABS também, e no último congresso do Ibracon, no ano passado. É muito importante citar que esse trabalho foi realizado por um grupo de profissionais experientes na área de retrofit, não somente em projetos estruturais, mas também em tecnologia dos materiais, inspeções, ensaios na estrutura, entre outros. O texto passou por várias revisões técnicas realizadas pelo comitê, e foi até criada uma comissão exclusiva para a revisão técnica final, onde os colegas contribuíram bastante, todos participaram. Aí eu sou muito grato a todos os colegas do comitê, porque aprendi muito com eles. Esta recomendação representa um primeiro documento técnico nacional com diretrizes voltadas especificamente para intervenções a retrofit estrutural. Embora ainda não trate todos os aspectos técnicos envolvidos nesse tipo de intervenção, ela representa um passo importante nesse caminho. O documento traz orientações sobre como agir em caso de intervenções localizadas, também quando é necessário fazer uma avaliação mais ampla da estrutura, no caso do retrofit global. Além disso, define parâmetros que ajudam a tomar as ações mais seguras, mais bem planejadas, o que contribui para reduzir imprevistos durante a execução da obra de retrofit. E outro ponto relevante, tá, é a proposta de incluir a etapa de avaliação estrutural, né, frisando a importância da avaliação da estrutura antes mesmo do início do projeto de retrofit, tá, reforçando a importância de se conhecer bem a estrutura existente, construída. A recomendação também destaca o papel fundamental de uma equipe técnica especializada multidisciplinar, tá, indo além da atuação isolada do projetista. Por fim, introduz o conceito de acompanhamento técnico de obra, conhecido como ATO, considerado essencial para garantir a qualidade e a segurança nas intervenções de retrofit. Uma questão relevante sobre retrofit que merece ser comentada nessa apresentação é que, além da revitalização da edificação, o retrofit pode oferecer benefícios ambientais significativos, porque permite a preservação da estrutura existente, a estrutura original, reduzindo a necessidade de novos recursos, né, a geração de resíduos, e esse tipo de intervenção pode sim contribuir para a redução de emissões de CO2. Tema aí atualmente em destaque no cenário global, especialmente quando este é um dos objetivos do projeto, que vai de encontro com a sustentabilidade, auxilia na redução dos impactos ambientais
da construção civil. Por exemplo, materiais da construção geram emissões significativas de CO2, todos aqui sabem. O setor da construção civil é um dos mais emissores globais. A produção de materiais como cimento e aço é poluente, tá? Devido a todos os processos. As emissões ocorrem em todo o ciclo de vida do material, desde a extração de matérias-primas, por exemplo, fabricação, transporte, ao descarte final, caso de demolições. A recomendação foi publicada em março deste ano. Aí teve seu lançamento oficial em maio, durante o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, no Rio de Janeiro. E qual é o propósito desta recomendação técnica? Afinal, para que ela serve? Em primeiro lugar, sua função é orientar os profissionais da área e, principalmente, auxiliar os projetistas, estabelecendo critérios e parâmetros a serem considerados na elaboração de projetos de retrofits estruturais. Acredito que foram 4 as principais dúvidas que motivaram o grupo a desenvolver no sentido de desenvolver este trabalho. Dúvidas que talvez vocês também tenham. São perguntas simples, como: em projeto de retrofit, o que fazer quando a edificação não possui o projeto estrutural original? E como projetar um retrofit quando não sabemos o real estado de conservação da estrutura? Precisamos mesmo adequar a estrutura às normas atuais? E, por último, qual o valor de sobrevida útil devemos ou podemos adotar no projeto de retrofit estrutural? É importante dizer que esta recomendação não traz todas as respostas prontas, porque vocês bem sabem que depende de cada caso em específico. Nós estamos tratando de retrofit, mas ela auxilia o projetista a responder a estas, oferecendo, e outras perguntas, oferecendo uma base técnica, ao meu ver, sólida, a partir das experiências compartilhadas pelos colegas do Comitê de Retrofit. Diferente de um projeto para obra nova, os projetos de retrofit necessitam do envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, será que é mesmo somente o projetista que trabalha? Essa equipe pode ser composta pelos seguintes profissionais: um engenheiro de estruturas, engenheiro de inspeções, engenheiro de ensaios, consultor de concreto, de materiais, consultor de fundações, não está nessa tabela, porém está na recomendação, consultor de incêndio, o engenheiro coordenador da execução por parte da construtora e um avaliador técnico do projeto de retrofit, que tenha experiência na área e que participe desde o início do processo. Porque se o avaliador entrar quando o projeto já estiver pronto, ele não terá condições de avaliar todas as etapas anteriores ao projeto. E como são classificadas as edificações na recomendação? Em função do uso. Subdividem-se em 3 tipologias: residencial, comercial e institucional. O atendimento, e a classificação, como que são classificadas as intervenções de retrofit na recomendação. Quanto ao atendimento, a nova demanda arquitetônica na edificação existente, aqui faço um parênteses, que toda a demanda de retrofit estrutural vai partir sempre do projeto arquitetônico, projeto de retrofit arquitetônico, com todas as alterações possíveis, e ampliações de áreas novas. No caso de ampliações de áreas novas, quando a estrutura é desconexa
da edificação existente. O projeto estrutural deverá seguir as normas brasileiras para edificações novas, naturalmente, como, por exemplo, a NBR 6118. Ao contrário, caso a ampliação seja na edificação existente, o que de fato caracteriza o retrofit estrutural que nós estamos falando, nós não temos uma norma técnica específica no Brasil. E a recomendação veio no sentido de preencher esta lacuna. Uma novidade que a recomendação traz é a classificação dos tipos de retrofit, local e global. E qual é a diferença entre local e global? A diferença entre os dois tipos depende. Depende do nível de intervenção na estrutura e está diretamente relacionada com a nova proposta arquitetônica, onde o retrofit local, a intervenção não impacta em elementos estruturais de outros pavimentos ou na estrutura como um todo. Na etapa de avaliação, por exemplo, são feitas as análises que identificam a abrangência da intervenção na estrutura e a influência em elementos de outros pavimentos. Vamos por um exemplo. Se nós fazemos uma intervenção pontual num pavimento de um edifício e precisamos retirar um lance de pilar, a classificação do retrofit é global ou local? Depende. Depende. Se for um lance intermediário, cuja intervenção impacta nos demais pavimentos, pode ser sim um retrofit global. Influencia toda a edificação, por exemplo. Porém, se for o último lance de pilar, a cobertura do prédio, pode ser considerado um retrofit local, desde que não impacte nos demais pavimentos, numa estrutura como um todo. Esta recomendação também aborda alguns critérios que auxiliam os profissionais da área na classificação do tipo de intervenção, local e global. A tabela 1, por exemplo, especifica alguns tipos de intervenção. Podemos classificar como S, de sim, e N, de não, para local e global. Observe, pessoal, o quanto o engenheiro de estruturas precisa avaliar numa estrutura existente. Sendo que, por exemplo, nesta tabela, assim como no texto dessa recomendação, toda essa recomendação, nós não temos todos os pontos que precisam ser observados, tá? Nem temos todos os critérios que precisam ser adotados para elaborar um projeto de retrofit, pois a recomendação técnica ela serve apenas para nos orientar e nos auxiliar, tá? Citando os principais pontos de atenção que precisamos ter para obras de retrofit estrutural. Como, por exemplo, no primeiro item da tabela 1, o aumento de esforços solicitantes em elementos estruturais em um ou mais pavimentos, que não superem a tabela 2. Tabela 2. Tabela 2 possui valores percentuais de acréscimo de esforços solicitantes, os quais podemos tomar como referência. Que esforços são esses? São esforços comuns que nós conhecemos: flexão, cisalhamento, torção, forças axiais de tração, compressão, entre outros. Sempre em relação aos esforços originais da estrutura, ou seja, do projeto estrutural original. Cabe colocar que esses valores são de caráter empírico, tá? Atribuídos pelos integrantes do comitê, baseados nas experiências na área de retrofit de cada um. Há o famoso calo dedo. Ou seja, não foram comprovados em contextos acadêmicos, mas sim por experiências e evidências práticas. Vamos citar um exemplo simples. Nós temos uma viga biapoiada cujo momento fletor positivo é de 5 toneladas-força metro. E o novo uso arquitetônico de retrofit resulta em momento de carga e um momento fletor maior em 10%.
somando meia tonelada no valor original. O que a tabela 2 nos diz? Ela não nos fala se o retrofit é global ou é local. Tabela 2, os valores da tabela 2 apenas nos mostram que 10 ou 5% é um valor pouco significativo, que devemos estar atentos quanto ao incremento de esforços solicitantes não ultrapassa esses percentuais. Não chega a ser um sinal vermelho, né? Seria mais um sinal amarelo de atenção. E é importante também colocar que os critérios indicados nessa recomendação não eximem a responsabilidade do engenheiro de estruturas, que deverá adotá-los com bom senso e avaliando cada caso em específico. Inclusive, a primeira nota de rodapé da tabela 1, né, tem esse A pequeno, cita que, mediante avaliação do engenheiro de estruturas, caso a caso. O segundo item da tabela 1 cita alteração de instalações com pequeno aumento de furos na estrutura. Nesse caso, pode ser considerado retrofit local. Veja bem, pode ser considerado e não deve ser considerado, pois esse é mais um critério subjetivo que deverá ser cuidadosamente avaliado pelo engenheiro de estruturas. Terceiro item fala em demolições e reconstruções de alvenarias, nas quais a alvenaria não faz parte do comportamento estrutural. Aí não supere, obviamente, os valores da tabela 2. Ou seja, esse critério nos remete a avaliar se as paredes estão travando ou contraventando a estrutura da edificação. Como assim? Só verificar se a parede de alvenaria é estrutural ou não. E, principalmente, avaliar se existe caso de alvenaria não estrutural, apenas de vedação, que esteja, que mesmo assim possui função de travamento da estrutura, muito comum em prédios antigos, como, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. E também se um eventual acréscimo de paredes novas, né, aumentando as cargas, não supera os valores da tabela 2. O quarto item remete ao retrofit global, que trata de acréscimo de pavimentos sobre a edificação. O quinto item sobre acréscimo significativo de área no pavimento, superando, obviamente, os valores da tabela 2. Claro, aqui pode ser que ocorra um caso de um mezanino metálico com um acréscimo de carga pequena, uma carga significativa, que não caracterize um retrofit que seja global, por exemplo. Ou se mesmo mezanino com uma carga de depósito, por exemplo, já passa a ser um retrofit global. Tá? Vejam bem, um ponto importante aqui para colocar. Considerando que nós temos uma etapa de avaliação estrutural no retrofit, não é só o projeto, tem a etapa de avaliação antes do projeto. Tá? Nós temos que considerar a avaliação local e global, tá? Depender da proposta arquitetônica, depender do que o projeto arquitetônico pede, em termos de intervenção, em termos de carga. Então, a avaliação pode ser local e global, e o projeto pode ser também local e global. E nós podemos ter, por exemplo, somente a avaliação global, e nessa avaliação resultar que não precisa de um retrofit, de uma intervenção da retrofit, de um projeto da retrofit global. Apenas local, seja num pavimento, ou seja em vários pavimentos isolados. Por isso que é importante separar. Nós temos que fazer essa avaliação, tá? Antes do projeto. O projeto depende dos resultados da avaliação. O sexto item cita a alteração em elementos de pórticos, que contribuem para a estabilidade da edificação como um todo. Não temos o que discutir, tá? Pois, de fato, trata-se de retrofit global. Caso não seja necessário, é que nem eu falei aqui para vocês, né? Fazer o retrofit global no projeto, tem que avaliar, mudou o porte, precisa fazer uma avaliação global da edificação.
Por último, revitalização de fachadas, que pode ou não ser global, a depender do acréscimo de cargas na estrutura. A recomendação é basicamente dividida em três partes. E quais são elas? Primeiro, a etapa de avaliação estrutural, porque precisamos conhecer a estrutura na qual iremos intervir. Pense em um médico que recebe um paciente, tá, com complicações graves de saúde. Ele não pode proceder com uma intervenção cirúrgica sem antes fazer uma avaliação diagnóstica do paciente. Tá? Semelhante ocorre com as estruturas. É importante citar que essa recomendação ela é de caráter orientativo, tá? Não possui parâmetros para cálculos. Contudo, poderá servir como base para uma futura norma da retrofit, que certamente terá todos os coeficientes que levam em consideração os níveis de conhecimento da estrutura e de confiabilidade. Na etapa seguinte, obtendo-se os resultados da avaliação da estrutura, passamos à elaboração do projeto estrutural de fato, e por último, o acompanhamento técnico de obras, porque um projeto de retrofit não se resume apenas ao material gráfico entregue. Na etapa de avaliação estrutural, o primeiro passo é investigar a documentação existente da estrutura, onde a busca pelo projeto estrutural original é o mais importante, para que não seja necessário fazer um levantamento, um as-built estrutural. Mesmo com posse de um projeto estrutural completo, é fundamental que seja verificado a sua fidedignidade com a estrutura que foi executada, com a estrutura existente. Tá? Essa checagem pode ser realizada através de ensaios e inspeções na estrutura. É muito importante que o levantamento estrutural seja bem feito, depois seja verificado no local. Vou contar uma história para você, uma breve história. Eu fiz um projeto de retrofit de um edifício residencial aqui em São Paulo, aproximadamente 6 anos, onde as intervenções foram de reabilitação estrutural, seguido de reforços na estrutura. O edifício estava passando por remodelação de alguns pavimentos e principalmente a recuperação da estrutura dos subsolos, que estava em estado avançado de degradação. O principal ponto dessa história é que o proprietário não possuía projeto estrutural original completo. Bom, essa história você já conhece, né? Muitos de vocês já passaram. Veja bem, ele tinha o projeto estrutural, mas não estava completo. Aí foi necessário fazer o levantamento da estrutura do prédio. Me lembro que nós confiamos no material que recebemos, no levantamento que recebemos, nós built, e fizemos o nosso projeto de retrofit sobre as bases desse levantamento. Ocorre que, durante a execução das obras, o engenheiro de campo notou várias diferenças no projeto em relação à estrutura construída. E um novo levantamento precisou ser feito, obviamente. Consequência disso, foi necessário realizar novas análises estruturais. Tá? O projeto precisou ser alterado enquanto a obra ficou parada, tá? Por aproximadamente 30 dias, guardando as revisões do projeto. Ou seja, é fundamental que o levantamento da estrutura seja checado no local, tá? Para evitarmos todos esses retrabalhos e atrasos, cronogramas de obra. Aí eu penso, se naquela época nós tivéssemos disponível uma recomendação técnica como essa, que nos orientasse, provavelmente teríamos evitado este problema. Vamos em frente. Realizados todos os trabalhos de campo
E com posse agora sim, de um projeto estrutural original de alta confiabilidade, procede-se então as análises estruturais através da reconstrução do modelo da estrutura. Somente após a completa avaliação da estrutura existente e com resultados satisfatórios e positivos sobre a viabilidade das intervenções que foram propostas pelo projeto arquitetônico, é que podemos iniciar de fato a elaboração do projeto de retrofit. Dois aspectos fundamentais que foram tratados nessa recomendação técnica são as atribuições e deveres dos profissionais envolvidos, principalmente sobre o projeto de retrofit e sobre a estrutura construída. Por exemplo, se nós fazemos uma intervenção estrutural localizada, retrofit local, nós seríamos responsáveis por toda a estrutura da edificação? Não, não faria sentido. Quando uma intervenção da retrofit não abrange todos os elementos ou a integralidade da edificação existente, a edificação como um todo, a competência do engenheiro de estruturas, ela precisa ser limitada, ela é limitada à parte onde ocorreu estas intervenções. E os requisitos relacionados à vida útil da estrutura existente e a estimativa de sobrevida útil do projeto de retrofit, que depende essencialmente do nível de desempenho estrutural que se pretende atingir. Notem que apareceu um termo novo, sobrevida útil. Representa a nova vida útil da estrutura, ou seja, o que é passado, tratado como vida útil, né, a vida útil nominal do projeto original, e o que é futuro ganha o nome de sobrevida útil da estrutura. Esta imagem mostra 3 gráficos sobre a melhoria de desempenho estrutural após uma intervenção de retrofit, onde no primeiro gráfico, o desempenho estrutural ele é restabelecido, satisfazendo os requisitos iniciais do projeto original, como, por exemplo, um exemplo de intervenção, reabilitação de uma estrutura com manifestações patológicas e degradação estrutural. O segundo gráfico representa o desempenho estrutural após o retrofit, a intervenção da retrofit, onde o desempenho ele é superior ao original, e representa uma intervenção de mudança de uso na edificação, aumento de carga. Nesse caso, podemos ter intervenções como reforços estruturais. Vamos citar um exemplo de proposta arquitetônica, como nós temos uma edificação residencial, melhor, prédio de uso residencial, que passa a ser de uso comercial, um aumento de cargas. Seria o caso do gráfico 2. Nós precisamos incrementar o desempenho da estrutura para esse aumento de carregamento. No terceiro gráfico, o desempenho estrutural pós o retrofit também ele é superior ao original. E representa um aumento de vida útil da estrutura. Nesse caso, podemos ter uma atualização da estrutura com as normas atuais, visando atender a nova vida útil do projeto ou um novo termo, sobrevida útil da estrutura, do projeto de retrofit. Aqui ficam 2 questões importantes que foram tratadas no comitê de retrofit. O que devemos fazer, o que podemos fazer quando a estrutura já ultrapassou seus 50 anos da vida útil do projeto estrutural original. Nesse caso, a estrutura já é uma senhora, não é mesmo? E qual o valor estimado de sobrevida útil que podemos considerar para projetos de retrofit? Isto é, uma nova vida útil da estrutura. 30, 40, mais 50 anos? E agora, o que fazer? Nesses casos, tem saída.
é necessário que se façam, claro, estudos específicos de durabilidade. Existem modelos de previsão de vida útil a fim de que podem estimar valores razoáveis a serem informados no projeto. Esses estudos não são muito simples, tá? E requer muitos testes, inspeções da estrutura, ensaios materiais. Por exemplo, considerando que o principal problema de durabilidade das estruturas de concreto que eu vejo é a corrosão das armaturas, vou citar aqui apenas dois estudos correlacionados com a corrosão. Um estudo simples, que a maioria de vocês conhecem, da estimativa de tempo do avanço da carbonatação do concreto, no caso de corrosão por carbonatação, e o estudo da penetração de cloretos no concreto, né, no caso de corrosão por ataque de cloretos. Essa recomendação técnica traz outra novidade, que é o acompanhamento técnico de obras, ou ATO. Qual seria a última etapa do retrofit? Obras de intervenções em estruturas existentes, normal que os projetos sofram mudanças e revisões, fazendo, se necessário, o acompanhamento do engenheiro de estruturas na fase de execução das obras, ou seja, o projeto não acaba na fase de projeto. E durante toda a construção, é comum encontrarmos interferências e até mesmo incongruências em relação ao projeto estrutural original. Não podemos confundir o acompanhamento com a fiscalização de obras, tá? Pois a atribuição do ATO é acompanhar as obras de retrofit estrutural através de visitas técnicas em campo e atendimento remoto no escritório. O acompanhamento das obras deverá servir para garantir que a execução siga os conceitos que foram definidos no projeto. O projetista continua sendo responsável pelo projeto estrutural, limitando-se, obviamente, ao projeto dos elementos estruturais que tiver intervenção, considerando as suas áreas de influência. E o construtor ou o executor continua sendo responsável pela estrutura construída. E para concluir a apresentação, vou fazer um breve resumo do que foi falado hoje, focando principalmente nos pontos fortes da recomendação técnica, os quais apresentam novidades na área do retrofit estrutural no Brasil. Primeiro, a inclusão da etapa de avaliação da estrutura existente antes da fase do projeto de retrofit. Segundo, conscientização de que se faz necessário uma equipe multidisciplinar trabalhando juntos, que vai além do projetista, onde, obviamente, o contratante precisa saber disso antes da contratação, é muito importante. Depois, terceiro, a classificação dos retrofits em local e global. Depois, o novo conceito de sobrevida útil da estrutura existente no lugar de vida útil. Por último, a introdução do acompanhamento técnico de obra, conhecido como ATO, para projetos de retrofits estruturais. Encerrando essa apresentação, gostaria de fazer um agradecimento especial aos colegas integrantes do Comitê de Retrofit, que trabalharam por mais de 2 anos na elaboração deste material. Espero que essa apresentação seja útil para vocês. Muito obrigado por vosso tempo e atenção. E agora fico à disposição para perguntas. Jefferson, muito obrigado pela palestra. Palestra do início ao fim, muito clara nas informações, perfeito. Assim, estou apaixonado pelo tema de retrofit. Vamos lá. A Giovana mandou a seguinte pergunta, tá? Considerando os conceitos de retrofit local e global, em que situações uma intervenção inicialmente classificada como local poderia exigir a reclassificação para global? E quais seriam as implicações dessa mudança
para análise estrutural e para o projeto. Primeiro, obrigado, Giovana. E pergunta interessante essa, né? É comum que ocorra esse tipo de situação, tá? É comum que as intervenções na estrutura da edificação, Giovana, sejam submetidas, sejam subestimadas, perdão, tá? Antes do início do projeto. Ou seja, é comum aparecerem surpresas que nos fazem mudar o direcionamento do projeto de retrofit estrutural, tá? No início do processo. No meio também, e na fase de obras. Por exemplo, inicialmente se definiu que ia ser um retrofit local, depois das etapas de da etapa de avaliação, descobriu que o retrofit, que toda a estrutura da edificação precisaria ser reforçada, tá? Ou quando encontramos diferenças entre o projeto estrutural original e a estrutura construída durante a execução. Quando encontramos, por exemplo, uma degradação estrutural das fundações durante a execução, em estado avançado. Outra possível causa que poderia motivar essa alteração de retrofit local para global seria a mudança do produto, né, ou do projeto arquitetônico após o início do projeto, o que é muito comum, o projeto arquitetônico mudar, né? Quanto às implicações, né, tem duas perguntas numa só. Para uma alteração de local para o global, no andamento do processo, naturalmente teria um impacto muito grande no projeto estrutural. E se fosse o contrário, não, né? Mudança de global para local, o impacto seria mínimo, seria diminuto. Bom, espero ter respondido a sua questão, Giovana. Yara, temos mais perguntas? Sim, o Eduardo Daniel mandou a seguinte pergunta. Quais foram os critérios utilizados para a definição dos limites percentuais de acréscimo de esforços, presentes na tabela 2? Essa é uma excelente pergunta. Parece que o Eduardo ele participou da elaboração da recomendação. Creio que parte da resposta eu já comentei durante a apresentação, né? Por que 10% para alguns elementos estruturais, 5% para outros elementos, e 0% para outros? Essa diferença está relacionada ao nível de importância dos elementos estruturais. Por exemplo, para elementos principais que recebem grande concentração de cargas, por exemplo, e estão conectados com a edificação como um todo, como pilares e fundação. O limite foi estabelecido em 5%, mais conservador. Já para os elementos nos pavimentos, como lajes, vigas, este limite foi flexibilizado um pouco e ficou em 10%. Quanto aos elementos como vigas de transição, elementos em balanço, capitéis de pilares, consoles de pilares, entre outros, né, que são elementos aí mais críticos, ficaram isentos da aplicação do percentual de acréscimo de esforço. São elementos considerados mais críticos e de grande importância para a estrutura da edificação. Quanto à origem desses valores, está baseada na calibragem, na experiência em projetos de retrofit estrutural. Os colegas fazem parte do comitê, conforme foi citado também durante a apresentação. A escolha dos percentuais foi de forma consensual no grupo. Aí estão indicadas nesse documento como recomendação. Cabe repetir, nós falamos hoje, tá, que a nota A da tabela 1 remete a que esses valores sejam avaliados pelo engenheiro responsável pelo projeto estrutural, caso a caso. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Teríamos mais perguntas, Yara?
Temos. Jefferson, só para alinhar como a gente precisa finalizar às 8, eu acho que dá tempo, eu vou fazer essa da Letícia e as demais a gente responde por e-mail para o pessoal, porque a gente teve bastante perguntas aqui. E aí eu já estou separando elas aqui, daí eu posso te mandar e aí a gente vem dando uma réplica para eles por e-mail. Tudo bem, perfeito, Pode Yara. ser? Tranquilo. Eu vou Ótimo. só... A gente faz a da Letícia, porque eu acho que já vai ser o tempo de você responder e aí a gente encerra. E o pessoal que quiser mandando, já aproveita. Eu vou ficar com a sala aberta aqui mais um pouquinho, que daí eu já mando tudo para ele por e-mail, tá, pessoal? Hoje a gente vai precisar encerrar às 8, porque o Jefferson, ele nos ajudou aí a... Deu uma mexida na agenda dele para conseguir coincidir com as datas que a gente consegue realizar a palestra e a gente precisa finalizar às 8. Vamos lá, pergunta da Letícia Rossi, tá? A recomendação técnica está de acordo com as normas internacionais e brasileiras? E quais coeficientes de minoração de resistência dos materiais e majoração dos esforços solicitantes na estrutura a recomendação prevê para a intervenção de retrofit estrutural? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Duas perguntas, né? Excelente pergunta, que inclusive foi bem escolhida essa pergunta, Yara. Foi tema de debate no último congresso do Ibracon. Em relação aos coeficientes de resistência dos materiais, o assunto foi amplamente discutido nas reuniões do Comitê de Retrofit da ABS, durante a elaboração da recomendação técnica. Diante da falta, é importante que fique bem claro isso, da falta de consenso sobre o tema, optou-se por retirá-lo da pauta, ao menos temporariamente. Como resultado, a recomendação que foi publicada, tá, assumiu um caráter mais orientativo e sem a definição de parâmetros específicos para cálculo. A outra pergunta é se a recomendação está em conformidade com as normas de fora, internacionais e brasileiras. Eu diria que a recomendação está alinhada, tá? Sobretudo com a realidade da engenharia de estruturas no Brasil. E é exatamente disso que precisamos nesse momento inicial. A norma de retrofit pode e deve vir num segundo momento, com mais maturidade e consenso técnico. Considerando que estamos no horário avançado, acho, 20 horas é o nosso prazo, pedimos então aos demais participantes que as próximas perguntas sejam enviadas para a Yara, ou para o meu e-mail também, depois, em outro momento, onde irei respondê-las com muito prazer. Tá? O meu e-mail é, quem quiser anotar, azeredo@azeredoengenharia.com.br. Bom, encerrando a minha participação, Liara, e passando a palavra para você, gostaria de fazer um breve encerramento. Pessoal, hoje nós demos um passo muito importante no tema de retrofit estrutural. Agradeço mais uma vez pela participação de todos, tá? Pelas ótimas perguntas. Vou levar estas perguntas e as outras que chegarão ao Comitê de Retrofit para que possamos refletir sobre a continuidade desse trabalho, que está apenas começando. Por último, mas não por menos, um agradecimento especial também à equipe da Azeredo Engenharia, que está presente nessa palestra, e, inclusive, participou mesmo, quem diretamente, na elaboração da recomendação técnica ABES para retrofit. Obrigado, Yara, pela condução da palestra. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Jefferson. Até mais, boa noite. Muito obrigado pelo tema, pela palestra, pela excelência e por ajeitar a sua agenda para nos atender aí. Muito obrigado, viu?